paz do Senhor Jesus, Gabriel Chagas aqui, trazendo uma palavra para a sua vida, para o seu coração, um devocional de final de ano, para que possamos seguir para 2023 de cabeça erguida, crendo que Deus pode e irá cumprir aquilo que Ele prometeu para a nossa vida. Para isso, eu vou usar o texto de Gênesis capítulo 50, verso 26, que é o último verso de Gênesis e do capítulo 50, que diz o seguinte: José morreu com a idade de 110 anos e logo depois de embalsado, seu corpo foi depositado num sarcófago no Egito. Por que eu estou usando esse texto? É uma coisa interessante que acontece com a promessa dos patriarcas. Quem são os patriarcas, né? Abraão, Isaac e Jacó. Eles tinham a promessa de estar na terra prometida. Deus prometeu uma terra para eles, fez uma promessa para eles extraordinária, e parece que o final dessa história termina longe da promessa, termina dentro do Egito. O povo que estava sendo formado por Deus, o povo judeu, que na frente seriam os judeus, seriam os israelitas, que estavam sendo formados, eles terminam a sua fase dentro do Egito. E parece que está distante, porque além deles estarem dentro do Egito, numa terra que não era deles por direito, eles, por mais que eles estivessem inicialmente crescendo, inicialmente estivessem desfrutando de uma boa provisão da parte de Deus através de José, José já estava no seu final de vida, já estava morto agora nesse verso, e coisas que seriam piores para a vida deles, que iriam trazer problemas para a sua trajetória, estavam prestes a acontecer. Isso seria a escravidão. A escravidão já estava próxima. No entanto, que José já dá um alerta nos versos antes, dizendo que Deus iria intervir em alguma coisa. E que coisa era essa? Era a escravidão, era o problema. E conosco, às vezes, parece que é semelhante. Parece que o ano inteiro já passou. Vivemos o 2022 todinho, vivemos o 2021, 2020, 2019. E Deus parece que fez uma promessa para a gente lá atrás e nada aconteceu. Parece que estamos no Egito. Parece que estamos distantes da promessa. Por mais que estejamos ainda num período do Egito, alguns estão no período do Egito que estão indo bem, desfrutando de uma provisão. Outros já estão passando pela fase da tribulação. Mas não importa. Você sabe quando, mesmo estando no meio de uma provisão, você sabe quando aquela terra não te pertence. Você sabe quando aquele lugar é um lugar que é um caminho, não é uma morada. E você fica ansioso para viver a promessa de Deus. Só que tem um detalhe. Por mais que a escravidão já estivesse próxima que eu falo assim, foi anos depois, logicamente. É um período longo para desfrutar uma promessa. São 400 anos dentro do Egito. Parece que não vai terminar nunca esse período. Só que José já havia dado um alerta através da promessa de Deus. A promessa que ele havia dado através do recado de Deus está no verso 24, que vai dizer: antes de morrer, José profetizou a seus irmãos: eis que a hora da minha morte se aproxima, todavia Deus vos visitará com poder e vos fará subir destas terras para a terra que ele prometeu sob juramento a Abraão, a Isaac e a Jacó. O que José está dizendo? Vocês vão acessar a promessa de Deus. Eu estou próximo da morte. José estava falando, o meu dever estava sendo cumprido, mas a promessa que está sobre vocês irá se cumprir. Vocês vão acessar a promessa de Deus, porque Ele vai vos visitar com poder. E o verso 25 vai dizer: e José fez os filhos de Israel prestarem um juramento. O juramento era: quando Deus intervier a vosso favor, levareis os meus ossos daqui. Mas olha que interessante essa parte, esse início do que José fala. Quando Deus intervier a vosso favor. Ou seja, José estava dizendo: vai chegar tempo difícil para vocês no Egito. Mas não se preocupe que esse tempo difícil do Egito não é o ponto final da promessa. Deus vai intervir nessa causa, vai visitar com poder
e vai levar vocês para a terra prometida. E esse é um recado que eu tenho para a nossa vida. A gente está no Egito por muitas das vezes, mas o Egito é necessário para a formação de um povo. Deus deixou aquele povo ser formado no Egito, porque é ali que Deus estava trazendo não somente a provisão, mas era ali que o povo estava aprendendo um pouco da tecnologia de construção do Egito para poder utilizar lá na frente. É ali que eles iriam arrecadar mais riquezas, que aquele povo ali, quando sai do Egito, eles saem com riquezas para serem utilizadas em favor do reino de Deus. É ali que eles aprendem um pouco mais da educação, da cultura, dão uma avançada, mas você vai pensar, peraí, mas eles estão passando por escravidão, só que toda essa escravidão também foi necessária para que aquele povo reconhecesse que a saída deles do Egito não seria por mérito deles, mas seria pelo mérito de Deus, porque Deus é quem tirou do Egito, é Deus é que fez tudo acontecer. Então, se não fosse Deus, nada disso do que eles viveriam depois do Egito teria acontecido. E Deus faz isso conosco. Ele permite a gente passar por uma dificuldade no Egito. Ele permite a gente ficar, às vezes, um longo período no Egito para que nós venhamos compreender que quando sairmos, é Ele quem nos tirou. O mérito é dele. Muitas das vezes, Deus dá até oportunidade para outras pessoas saírem do Egito sem passar por um período de escravidão, sem passar por um período de tribulação. E o que essa pessoa faz? Ela acha que ela saiu por mérito próprio. Eu sou o cara. Se eu não tivesse feito isso, eu não teria saído, mas eu saí porque eu fiz assim, porque eu conduzi dessa maneira, porque eu tenho esse talento, porque eu tenho esse dom. Aí Deus faz o quê? Faz ele perecer no deserto, para ele compreender que ele não saiu do Egito por causa dos méritos dele, mas saiu por causa de Deus. Deus está nos permitindo passar por situações em 2022 e 2021 e quem sabe 2023, só para que venhamos ser formados como povo de Deus, para podermos crer que a nossa saída será pelas mãos de Deus. Deus vai cumprir a promessa. Se Deus te fez uma promessa, Ele vai cumprir com toda certeza. Só está esperando o tempo, a hora certa, para Ele poder te visitar com poder, te visitar com autoridade. E depois que Ele te visitar, Ele vai intervir em todas as causas da sua vida para mostrar que a sua vida não termina no verso 26 do último capítulo de Gênesis. Mas virando a página, ainda tem um êxodo que continua rumo à promessa. E o que vai definir você passar o êxodo de forma branda, de forma tranquila, é não desobedecendo a Deus. Aí você não vai dar a volta no deserto. Você vai em frente, em questão de pouco tempo, você vai estar acessando a promessa. E Deus vai estabelecer sobre a sua vida um grande mover, uma grande alegria, e você vai festejar, você vai glorificar, e você, sua casa, toda a sua família, seus amigos vão poder engrandecer o nome do Senhor mais uma vez, dizendo: Deus prometeu e Deus cumpriu. Pega essa palavra, não fique triste se você está terminando o ano e a promessa ainda não se cumpriu. É o processo para que você lá na frente glorifique ao Senhor e você possa dar cultos e cultos em ações de graça, dizendo: Deus é fiel, prometeu e cumpriu. Grande abraço, Deus te abençoe, fique na paz de Cristo. Não deixe de conferir aqui na descrição do vídeo, onde você estiver vendo. Provavelmente esse vídeo vai inicialmente para o YouTube, então na descrição desse vídeo aqui tem o meu e-book, A Bíblia é Suficiente, combatendo ali a heresia que foi dita sobre que a Bíblia tem que ser modificada. Tem o meu e-book grátis embaixo das reflexões baseadas nas Confissões de Agostinho, está uma bênção essas reflexões. E você pode conferir também o meu podcast ali, Café com Chagas, que tem bastante coisa bacana ali, tem resenha de livro, tem devocional, tem alguns estudos sobre o que é ser cristão, o que é evangelho, vai entrar muita coisa nova e você não pode perder. Grande abraço, Deus te abençoe, dá um like, se inscreve e fique ligado que a promessa vai se cumprir.